conhece muito. Então a gente abre aqui a palestra dele em seguida para perguntas e respostas, e um bom evento a todos. Muito obrigado. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês hoje falando um pouquinho do mercado imobiliário. Atender esse convite aí do Alexandre, da Vitacom. E não é simples, né? Hoje falar sobre o mercado, falar sobre economia, né? Mas eu acho que o olhar da gente não tem que... A gente tem que ver um pouco hoje aonde nós estamos, mas o olhar da gente tem que estar sempre olhando um pouco para frente, né? E a Vitacom, eu tenho colocado isso, não para o Alexandre, mas eu tenho colocado isso em reuniões nossas, de vice-presidência, reuniões que a gente faz no sindicato. Eu acho que a Vitacom é uma das empresas que está direcionada para uma nova tendência, e é uma nova tendência que veio para ficar. Então, acho que por isso é um prazer estar aqui falando para vocês. A dificuldade de alguém que está assistindo, né, o mercado imobiliário há pouco mais de 40 anos, né, de saber que nós estamos passando uma das fases mais difíceis do mercado imobiliário, mas mesmo assim já sentindo esse ano uma certa, vamos dizer, uma volta, um pouco de confiança, um certo apetite dos incorporadores e o crescimento vamos dizer, das pessoas que precisam efetivamente comprar imóvel, a gente já sente nos últimos meses na cidade de São Paulo, né? Eu espero ser breve, para ter tempo de, se vocês quiserem conversar mais um pouco, a gente ter um tempo aí para fazer umas perguntas e respostas, né? A nossa economia, que foi muito bem, principalmente durante os períodos de 2003 até o final do segundo governo Lula, né? Mesmo considerando a crise que nós tivemos em 2008 no mundo, e que para nós foi considerado uma marolinha, né? No ano de 2000, segundo semestre de 2008 e pegando o ano de 2009, a nossa economia ia muito bem, obrigado, né? O Brasil surfando no crescimento da economia mundial como grande fornecedor de commodities, né? E hoje, olhando para trás, a grande pena que nós temos, olhando o cenário que nós tínhamos nos dois governos do Lula, né, o que a gente sente que ficou para trás é que parte dessas reformas que estão começando agora em 2016 deveriam ter começado no segundo governo Lula, né? A reforma da Previdência, a contenção de gastos públicos, né? Infelizmente, quando o Lula fez a sua sucessora optou por ter uma política econômica que muito mais de atendimento, vamos dizer, social, né? Muito mais de crescimento de subsídios do que preocupação com a economia real, né? E aí a gente percebe que o Brasil, a partir de 2011, o Brasil já começa a ter um crescimento menor, né? Esse crescimento menor foi um pouco maquiado aqui por 2013, né? E nós chegamos na situação que estamos hoje, né? Um dos fatores que para o nosso setor é muito importante, porque envolve o financiamento imobiliário, é a taxa de juros básica do governo, né? Eu vou ter oportunidade de falar um pouquinho mais disso quando falar de financiamento, mas quanto menor a taxa básica de juros, consequentemente, menor a taxa e mais abundantes são os recursos para o financiamento imobiliário. Então, a questão de 3 anos atrás, aí a gente trabalhava com crédito imobiliário para imóveis enquadrados no SFH em torno de 7,9%, em torno de 8%. Hoje essa taxa já cresceu em torno de 30%. Nós estamos trabalhando a 10,5%, 11%. Então é muito importante, vamos dizer, esta tendência de baixa da Selic, que já é apontada no Boletim Focus, com todas as críticas de que o Copom está muito vagaroso na redução da taxa Selic, né?
ele está muito conservador na redução de taxas, fez 2 reduções de 25 pontos, né? Mas a expectativa do juro futuro já é para uma taxa de 10,5% no final do ano que vem. E também a inflação, né? Ela vem caindo, né? A partir do momento que se parou de maquiar os preços administrados, a inflação vem caindo. Ela estava em outubro em 7,8%, né? Chegamos a 2 dígitos no começo do ano, e a tendência é que o ano que vem a gente esteja muito próximo da meta, que a nova meta de inflação é 4,5%, com banda para 1% para mais e 1% para menos. Nós antes de ontem, Alexandre estava lá no Secov também, nós tivemos a visita do Derval Pereira da Globo News, né, comentarista político, e tivemos a visita do professor Antônio Delfim Neto, né, com a sabedoria dos seus mais de 80 anos de acompanhamento da economia, de fazer parte dessa história do Brasil, né? E é impressionante como os índices de confiança do consumidor, da construção, do comércio, da indústria, ele sente o efeito imediato das crises que acontecem no país, né? Nós, durante muitos meses, foi melhorando a confiança de todos os setores na economia, né? Bastou acontecer 3 ou 4 fatos, eu vou relembrar: a prisão do Garotinho, depois a prisão do governador Sérgio Cabral, depois os fatos lá alguns fatos que aconteceram em Brasília, né, principalmente a questão do Renan, imediatamente os índices de confiança eles baixam, né? E o nosso setor, o setor imobiliário, pode ser para locação, pode ser para venda, ele depende basicamente, além dos componentes sociodemográficos, ele depende basicamente da confiança. Quem não confia no futuro não aluga, não assume o compromisso de 30 meses, quem não confia no futuro não compra, né? Quem não confia no futuro, muito menos faz financiamento, né? Então, os índices de confiança eles estão muito tênues, né? E eles respondem prontamente a tudo que acontece. Provavelmente hoje, se você for fazer uma pesquisa de índice de confiança, ela é melhor do que a semana passada, por causa de todo esse impasse que foi resolvido ontem, bem ou mal, né? Não vamos entrar aqui no mérito político, pelo Supremo Tribunal Federal. Apesar de estar sendo reduzido o número de empregados formais no país, né? Nós perdemos 1 milhão de empregos formais no ano de 2015, e esse ano até outubro acumulávamos 752, e o nosso setor, principalmente o setor de edificações no país, é um dos setores que mais desemprega, né? Só para se ter ideia, no mês passado, no mês de novembro, eu ainda estou em novembro, no mês de outubro, né, nós perdemos na construção civil 30 mil empregos. Desses 30 mil empregos, em torno de 13 ou 14 mil foi em edificações. O que está acontecendo no país inteiro? Nós estamos entregando os empreendimentos, estamos lançando menos e estamos começando menos obra. Consequentemente, o nosso setor hoje é um dos setores que mais desemprega no país. O financiamento imobiliário, né? Nós estamos com uma queda esse ano em valores de 44% e em unidades financiadas 46%, né? O nosso crédito imobiliário atingiu a sua maturidade, vamos dizer assim, depois dos anos 80, né? O nosso crédito imobiliário atingiu sua maturidade em 2013. Só para que vocês tenham uma ideia, o Brasil fez 1 milhão de operações de financiamento em 2013, 2014 e um pouquinho menos em 2015, né? Com recursos do SBPE e da caderneta de poupança. Com a crise da economia o ano passado e esse ano, nós vamos fechar o ano entre 45 a 50 bilhões de financiamentos imobiliários feitos com recurso da caderneta de poupança. Então aqui em valores históricos, né? Isso aqui são dados da própria ABCIP, Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança.
Nós chegamos a 113 bilhões de reais aplicados em 2014, caímos para 76 bilhões em 2015 e a previsão esse ano é fechar 50 bilhões. Também na terça-feira, o presidente da ABC, Gilberto Abreu, esteve junto conosco e eles estão também olhando para o país de uma forma mais otimista, desde que a gente atravesse esses problemas institucionais e desde que, né, a gente tenha pelo menos uma sinalização na semana que vem da aprovação da PEC 55, eu vou falar um pouquinho sobre isso, e do início da reforma da Previdência, né? Tem muita gente reclamando que a Previdência vai ser reformada, mas eu tenho a impressão que nunca nós conseguimos no país explicar para as pessoas que é preferível reformar, é preferível dificultar, é preferível o país trabalhar mais do que o que aconteceu na Grécia, chegar um dia e falar o seguinte: a partir de hoje as aposentadorias e as pensões elas estão cortadas em 40% na primeira vez, e depois já foi mais cortado ainda. Ou seja, a hora que não tiver dinheiro para pagar a conta, né, ficaria muito pior. Todo mundo aqui, ou tem na família, ou tem conhecidos, ou tem funcionários que falam: puxa, mas justo comigo vai acontecer. Esta é a nossa verdade. O país envelheceu, o país amadureceu, né? Nós precisaríamos, né, de muito mais gente trabalhando para poder suportar as pessoas que estão aposentando. Como isso, nós vamos ter cada vez menos gente trabalhando em relação às pessoas que estão se aposentando. Há que se ter uma reforma agora. Isso vai ser muito brigado, vai ser muito debatido, mas se o governo Temer se manter, a gente tem, vamos dizer, a convicção de que no primeiro semestre do ano que vem, até o mês de junho, a gente passa a ter aí uma, vamos dizer, uma expectativa boa para a Previdência. A PEC 55, que já chamou 241 quando estava lá na Câmara, já passou por 2 votações na Câmara dos Deputados e já passou por uma votação no Senado. A semana que vem está marcado para o dia 13 a segunda votação. Por que ela é importante? Porque ela vai limitar os gastos públicos nos próximos 20 anos. Né? Isso teve que ser feito porque nós estamos fechando esse ano agora com um déficit de 170 bilhões. E se não fosse a repatriação dos recursos, né, que gerou uma receita adicional de 50 bilhões de reais para o país, a coisa estaria bem pior. Ou seja, o governo está aproveitando uma janela de oportunidade, que é ter uma equipe econômica mais competente que podia ter em relação a 2017. Agora é fundamental que passe essa questão da PEC, né? A gente não tem que ficar ouvindo apelos demagógicos de que vão tirar dinheiro da educação, vão tirar dinheiro da saúde. Pior do que limitar os gastos todos do governo é não ter dinheiro para pagar esses gastos, né? A Selic já está previsto no ano que vem, a Selic chegar entre 10% e 11% no segundo semestre, né? Isso acontecendo, a inflação também estará próximo da meta, os recursos voltarão para a caderneta de poupança. A caderneta de poupança nos últimos 2 anos, 24 meses, teve 2 arrecadações positivas. Uma foi em dezembro do ano passado e outra foi no mês passado. Não me perguntem por quê, mas entrou 2 bilhões de reais líquido na poupança, né? Será que é o 13º? Pode ser. Mas nem em novembro do ano passado aconteceu isso, aconteceu só em dezembro. Mas pasmem, a poupança é uma cultura tão forte no brasileiro, e para nós no mercado imobiliário isso é ótimo, que mesmo com todas as perdas que ela teve, mais de 50 bilhões no ano passado e perto de 50 bilhões esse ano, ela continua com um saldo de 500 bilhões. O que significa isso? Significa que, no mínimo, 300 a 350 bilhões precisam estar constantemente aplicados no sistema financeiro de habitação, né? Agora eu vou para a parte
Eu costumo chamar essa parte da apresentação "Eu era feliz e não sabia", tá? Vamos lá. 2004, Lei 10.931, Patrimônio de Afetação. 2005, Cirela abre o capital e mais algumas empresas. 2006, outras empresas abrem o capital. 2007, algumas empresas que já não deveriam abriram o capital, né? E aí as empresas se interiorizaram pelo estado de São Paulo, principalmente. Para vocês terem ideia, 20% do mercado nacional é a cidade de São Paulo, 25% é a região metropolitana e 30% é o estado de São Paulo. Só para se ter uma ideia, tá? Então, nos anos de boom, ou do que quiserem chamar, muitos chamaram de bolha, né? Não é o que aconteceu conosco, mas foram os anos aqui, principalmente de 2007 a 2011, né? Quando a gente lançava em torno de 35 mil unidades por ano e vendia em torno de 30, 31, 32, 33 mil unidades por ano na cidade de São Paulo, né? Já a partir de 2011, tal e qual a economia, o nosso setor tem a ver com o crescimento do PIB e com a contração do PIB. Quando a economia começa a contrair, que foi o que aconteceu a partir de 2011, o nosso setor começa a ter uma queda, né? Que foi, eu uso a expressão maquiada, mas que nós nos enganamos com o ano de 2013. Graças a Deus, que foi o último ano, né? Muito bom aqui de mercado na cidade de São Paulo, né? O advento dos apartamentos de um dormitório aqui foi muito importante, porque nós de 2004 a 2012, em torno de 10% dos lançamentos na cidade de São Paulo eram apartamentos de um dormitório. Em 2013, 1/3 de tudo que se lançou e vendeu foram apartamentos de um dormitório. Ou seja, o setor, né, a Vitacom faz parte desse, deve ter sido o melhor ano da Vitacom, não tenho ideia, mas 2013 deve ser um grande ano de crescimento da Vitacom, como foi de outras empresas que trabalham com esse tipo de unidade. E esse ano, a nossa previsão, né, eu estou fechando agora a pesquisa de outubro, estava fechando agora de manhã, né? Nós estamos, essa cidade que a gente vendia em torno de 2.000 a 2.500 unidades por mês, nós estamos vendendo hoje em torno de 1.400, 1.500 unidades, né? Mas melhorou a partir de julho, né? O mês de julho foi um mês para mim de fundo de poço, agosto foi melhor que julho, setembro foi melhor que agosto, e outubro, em termos de vendas e de lançamento, foi muito parecido com o mês de setembro. Só para vocês terem ideia, de janeiro a julho nós lançamos menos de 1.000 unidades por mês na cidade de São Paulo, e de agosto a outubro nós lançamos 1.900 unidades por mês, o que já dá um crescimento de 90%. O que isso tem a ver? Isso tem a ver com o índice de confiança que foi melhorando, os incorporadores se sentindo à vontade para colocar seus produtos, começou a ter um pouco mais de lançamento de 3 e 4 dormitórios, voltou a ter um pouco de lançamento na Zona Oeste e na Zona Sul, porque os lançamentos só estavam acontecendo na Zona Leste e na Zona Norte. Então as áreas mais caras da cidade passaram a ter lançamentos, e esses lançamentos começaram a ter uma certa aderência. Nós temos uma demanda reprimida que vai ficar para trás. Não há... O Alexandre até me perguntava, para onde estão indo essas pessoas? Essa explicação eu não tenho, né? Mas se nós vendemos a curva em vermelho, uma média de 25, 28, 30 mil unidades por ano, para onde vão as pessoas que o ano passado nós vendemos aqui 20 mil unidades, esse ano vamos vender 16, e o resto? Está indo para onde, né? Está morando com os pais? O que está acontecendo? Essa é a curva de lançamentos e vendas na cidade de São Paulo. Atingimos o pico do mercado em agosto de 2008, com 45 mil unidades lançadas em 12 meses e 43 mil unidades vendidas, né? E hoje nós estamos nos últimos 12 meses com 19 mil unidades lançadas e 17 mil vendidas. Distratos, né? Um dos grandes problemas do nosso mercado, né, é a confluência do aumento da taxa de juros, do desemprego,
do aumento da exigência dos bancos em financiar os compradores, né? E esse problema já vem sendo tratado pelo setor há um ano aí, e ainda não conseguimos uma solução. A boa notícia que eu trago é o seguinte: esta curva continua caindo, tá? De setembro para outubro, na minha amostra da pesquisa, já caiu em torno de 9%, 10%, né? Está indo para perto de 21%. Mas as notícias que saem na imprensa e os relatórios das empresas de capital aberto, que tem mais unidades e que distratam mais, acabam influenciando o mercado, né? A Fitch fez um relatório no ano passado que falava de 40% de distratos. Isso é extremamente nocivo para o nosso mercado. Existem diversos incorporadores que começaram a receber e-mail, começaram a receber ligação, falaram: eu quero distratar. Eu falo: por que você quer distratar? Ah, não sei, está todo mundo distratando, eu quero distratar também, né? Já as empresas médias e pequenas, que têm um atendimento muito mais pessoal, que têm um atendimento muito mais profissional do ponto de vista de manutenção das vendas, de retenção dessas vendas, o índice de distrato é muito mais baixo, né? O que nós lançamos nos 9 meses? 10 mil unidades, tem mais 2 mil que é do mês de outubro, que nós estamos fechando a pesquisa, e temos aqui praticamente 10 mil unidades vendidas, mais 1.500, 1.600 também no mês de outubro, né? Volume de vendas, nós vamos fechar esse ano com algo em torno de 9 bilhões, né? Ou seja, de físico, no último ano, 2013, que foi um ano ótimo no mercado imobiliário, nós vendemos 30 mil unidades. Esse ano vamos vender em torno de 50%. Em termos de VGV, nós vamos vender 30%, porque as unidades diminuíram e os apartamentos de 3 e 4 dormitórios cada vez se lançam menos, né? É o que está acontecendo na cidade, né? O que está vendendo? Lançando de janeiro a setembro, as 10 mil unidades, predomínio de imóveis de 2 dormitórios, ticket médio de até 500 mil, média de até 65 metros quadrados, e a principal zona de lançamento, a zona leste da cidade. E as vendas acompanham também, né? Que o que está vendendo das 10 mil unidades que foram comercializadas, praticamente 80%, né? 25 mais 54% são apartamentos de 1 e 2 dormitórios. E praticamente 70% são unidades até 500 mil reais e quase 80% tem no máximo 65 metros quadrados. Este é o mercado que em 2015, no segundo semestre, mostrou esta tendência e que se consolidou em 2016. O que chamam de índice de velocidade de vendas, nós chamamos de venda sobre oferta, está em torno de 38%. O que ainda, do ponto de vista conceitual, eu considero bom. Isso significa dizer o seguinte: das milhares de unidades que nós lançamos nos últimos 12 meses, em torno de 40% estão vendidos na média. Tem gente que está com 80% vendido, tem gente que está com 20%, com 30%, né? Mas ainda a gente acha que para um primeiro ano, com 2 anos seguidos de recessão, você ter todos os empreendimentos dos últimos 12 meses lançados na cidade com 40% vendido, a gente acredita que seja um bom número, né? Mesmo porque o que não está vendido em São Paulo é 24 mil unidades. Isso aqui a gente chama de oferta final, alguns chamam de estoque e a imprensa costuma chamar de encalhe, mas não é encalhe, tá? Né? É simplesmente não está vendido. E não está vendido, mas não nos preocupa, porque a nossa cidade, né, já demonstrou pelos últimos 15 anos que tem uma demanda maior do que 24 mil unidades por ano, né? Esse estoque não nos preocupa, ok? Preço. Tivemos uma queda de preço uma queda real nos anos de 2013 para 2014 e 2014 para 2015. A queda real de preço nos últimos 12 meses é de 2% só.
O preço nominal já está crescendo nos últimos 12 meses, de tudo que é lançado na cidade de São Paulo, em torno de 4%. E aqui cabe dizer uma coisa para vocês: nós não temos bola de cristal, mas se a gente usar um pouco de lógica econômica, né? Se a gente olhar a demografia da cidade, se a gente olhar os arranjos familiares, o que vem acontecendo na cidade de São Paulo, vai chegar uma hora, não há a menor dúvida, como o nosso estoque é um estoque, vamos dizer, de fácil fluência, é um estoque de fácil redução, e como a demanda está reprimida, a hora que a economia se estabilizar durante uns 6, 9 meses, poderá haver um aumento de preço desproporcional novamente no mercado imobiliário. Nós não temos muita dúvida disso. Vai faltar mercadoria na cidade de São Paulo. Vai faltar mercadoria de qual? Para mim, de todas as tipologias, né? Pode até estar concentrado mais em uma tipologia que outra, mas vai faltar mercadoria na cidade de São Paulo. A região metropolitana caiu muito as outras cidades. Nós estamos com 10 mil vendas só nos últimos 12 meses. Para se ter uma ideia, no ano de 2010, o mercado da região metropolitana de São Paulo foi de 69 mil unidades lançadas. 69 mil unidades lançadas, juntando a cidade de São Paulo e os 25 mercados em torno que são significativos. Esse ano nós estamos com 28 mil unidades lançadas, né? E é lógico que esse mercado das outras cidades sofre um pouco mais do que o mercado da cidade de São Paulo, principalmente porque as maiores cidades, Guarulhos, Osasco e o ABC, as maiores cidades desse entorno de São Paulo, são cidades eminentemente industriais que estão sofrendo mais com as questões da economia do que outras cidades. Aqui também o número de unidades e o VGV, né? E a oferta final das outras cidades, ou seja, eu tenho 13 mil unidades não vendidas nesses outros mercados, o que também não nos preocupa, porque grande parte disso são mercadorias abaixo de 500 mil reais, e quando eu falo nas outras cidades abaixo de 500 mil reais, é bem abaixo de 500 mil reais, né? E grande parte enquadrada no programa Minha Casa Minha Vida, que também sofreu, né? Não há nenhum programa no país, nenhum tipo de imóvel no país que não sofreu com os acontecimentos da economia dos últimos tempos. E a aderência dos produtos, né, que já foi bem maior do que São Paulo, nós começamos a pesquisar as outras cidades a partir de 2011, a aderência dos produtos nas outras cidades está menor do que na cidade de São Paulo. Ela sempre foi um pouco maior, 20% a mais do que na cidade de São Paulo. Ufa! E ela está um pouco maior, né? Isso aqui é um slide que eu tinha feito para uma reunião que a gente faz da vice-presidência de incorporação do Secov, mostrando o seguinte, né? No primeiro trimestre nós lançamos em torno de 1.700 unidades, no segundo trimestre 4.000 e no terceiro trimestre 4.000, né? Repito, no mês de outubro já lançamos mais de 2.000 unidades. Provavelmente em novembro eu tenha mais lançamento que outubro, e dezembro seguramente eu vou ter menos lançamento que novembro, mas devemos fechar aqui com algo em torno de 6.000 unidades lançadas no quarto trimestre. Uma coisa que chama a atenção é que a tipologia de um dormitório no terceiro trimestre reduziu os lançamentos, né? A Vitacom, por exemplo, quantos lançamentos fez esse ano? 3. E o ano passado? 7 para 3. Né? Tal e qual a Vitacom, né? Outras empresas que trabalham principalmente com o dormitório, né? Deram uma reduzida nos seus lançamentos. E um fenômeno que aconteceu no terceiro trimestre foi o crescimento dos lançamentos de 3 dormitórios, né? Eles vinham aqui, vamos dizer assim, uma média de 15% do que era lançado, foi para 28%, e o 2 dormitórios que vinha com uma média de 4 dormitórios que vinha com uma média de 2,5%, teve um lançamento de 5%. Nós tivemos produtos lançados, como exemplo,
No Paraíso nós tivemos produtos lançados aqui, em Moema nós tivemos produtos lançados na Vila Madalena, nós tivemos produtos lançados nas Pertizes, ou seja, voltou um pouco os lançamentos de mercadorias mais caras de 4 dormitórios, né? Bom, vamos lá, tivemos um mercado muito bom nos anos de 2007 a 2010. Tivemos um mercado ótimo para as condições econômicas em 2013 e estamos passando por um mercado, vamos dizer, sofrível, principalmente em 2015 e 2016. A preocupação que vem, e eu acho que é isso que todos nos devemos perguntar, se nós trabalhamos no mercado imobiliário. O Alexandre falou que aqui nós temos colaboradores, nós temos investidores, nós temos amigos. A nossa preocupação tem que ser olhar para frente e ver o que vai acontecer com o nosso país daqui para frente, não do ponto de vista da economia. A economia é importante, né? A economia hoje tem uma grande dependência da política, mas ela tem uma expressão em economia que a gente fala que chama-se ceteris paribus, ou seja, mesmo que todos os outros fatores continuem constantes, a economia vai se arrumar, ela vai se arrumar, né? A única possibilidade que eu vejo, sendo bem franco para vocês, de que a economia não se arrume é se a gente... Eu vou usar aqui um pensamento do professor Eduardo Janete da Fonseca, que dizia o seguinte: nós temos que aproveitar esta oportunidade, esta equipe, que é o que melhor poderia acontecer com o país. Qual o risco do país hoje? É a Operação Lava Jato acabar com esta equipe e com esse governo. Esse é o risco, né? Mas não vamos imaginar que isso vai acontecer. E vamos pensar o que está acontecendo no país. Vamos lá. Por mais que exista crise, as pessoas continuam casando, né? É aquela sequência: nasce, cresce, fica bobo e casa, né? Tem uma certa época, né? A minha filha, eu tenho uma filha de 36, ela casou com 29, né? Agora eu tenho um filho de 19 que já disse que não vai casar. Quer dizer, as coisas vão mudando, né? Mas o Brasil tem, só entre casamentos e divórcios, ele tem 1,5 milhão praticamente de movimentos familiares por ano, né? Se a pessoa, quando casa, o normal ou o desejo é ter um imóvel, às vezes não consegue, quando divorcia tem que arrumar um lugar para morar de qualquer jeito, né? Aí não tem jeito, né? Nós temos ainda milhões e milhões de famílias morando de aluguel, né? 16,8 milhões de famílias com dados do PNAD, né, ainda moram em domicílios alugados ou cedidos. Parte dessas famílias vão migrar para aquisição e parte das famílias, né, dentro de uma nova tendência, parte das pessoas que estão chegando no mercado e teriam recursos para adquirir, não vão adquirir, vão alugar, né? Esse é um fenômeno que está acontecendo hoje. Eu falava para o Alexandre, esse meu filho que tem 19 anos está estudando fora, e eu tenho certeza que ele não está nem um pouco preocupado em comprar um imóvel para ele morar, porque ele não sabe onde ele vai morar. Hoje ele mora em Chicago, né? Os próximos 3 anos vai estar em Chicago. Agora não sabe se o ano que vem ele vai estar aqui ou vai estar em outro lugar. Quer dizer, a preocupação do meu filho hoje com 19 anos não é comprar um imóvel. A minha preocupação quando eu tinha 19 anos, 20, foi comprar meu primeiro imóvel, né? Porque eu ia casei muito novo e tal, né? Era completamente diferente. Nós, durante um tempo, nosso mercado trabalhou com um estudo que foi feito pela Ernst Young e a Fundação Getúlio Vargas lá em 2004, que esse estudo leva em conta o crescimento vegetativo do país, a demografia do país, o número de domicílios permanentes que
o país precisaria ter entre 2004 e 2014. Né? E esse estudo foi muito certeiro. Né? O Brasil criou 15 milhões de domicílios, novos domicílios permanentes em 10 anos. Nós chamamos a Fundação Getúlio Vargas no começo desse ano e refizemos esse trabalho, sem considerar nesse trabalho que nós temos um déficit habitacional, que não é a Vitacom que vai trabalhar para combater o déficit habitacional, né? Mas que nós temos políticas de governo e programas de governo que ajudam a manter o déficit habitacional, ou às vezes até conter algum segmento desse déficit. Então, só para lembrar, para não falar que eu não falei das flores, nós temos um déficit no país de 6 milhões de unidades que não estão consideradas aqui nesse estudo. Né? E esse estudo da Fundação Getúlio Vargas, que fez para nós, ele mostrou que de 2015 a 2025, né, nós teremos mais 14 milhões e meio de domicílios no país. Haja o que houver, economia melhor ou economia pior, financiamento ou não financiamento, né? Nós vamos ter 15 milhões a mais de domicílios. Pode ser que esses domicílios sejam na favela, pode ser que seja venda de lote urbano. Eu não sei se vocês sabem, a gente aprova 150 mil lotes por ano no estado de São Paulo, no Gratuário. Isso é colocado no mercado, principalmente no mercado no interior. São Paulo não tem condições de se desenvolver loteamentos, nem teria mercado para isso, né? Existem diversas formas que esses domicílios vão se formando, mas o que interessa para nós, a leitura de mercado, é que nós, durante os próximos 10 anos, de 2015 a 2025, nós vamos ter um incremento de 14 milhões e meio de domicílios. Desses 14 milhões e meio, 3 milhões serão no estado de São Paulo e 1.300.000 na região metropolitana de São Paulo. Então, só para fechar alguns números na cabeça da gente, é o seguinte: na região metropolitana de São Paulo, nós precisamos em torno de 130 mil domicílios por ano nos próximos 10 anos, ou nos próximos 8, porque nós já estamos em 2016, 8, 9 anos. E nós, mercado imobiliário, estamos produzindo algo em torno de 27, 30 mil unidades. Né? Essas outras pessoas, Alexandre, elas vão arrumar um jeito de morar. A demografia mostra que haverão essas pessoas vão compor novos domicílios, né? E o mercado imobiliário, tendo condições de oferecer esses domicílios ou não, isso vai acabar acontecendo. E depois nós pedimos para estratificar esses 14 milhões e meio de imóveis, né? Isso foi no começo do ano. Nós pedimos para estratificar por faixa de renda, né? Então, essa estratificação mostra que praticamente 10 milhões desses 14 milhões e meio de imóveis, de domicílios que serão formados, eles são de famílias que têm entre 1.600 e 5 mil reais de renda. Mas existem aí em torno de 1.600.000 domicílios que serão formados por famílias que têm renda familiar acima de 10 mil reais. Ou seja, tem mercado para todo mundo, não há a menor dúvida disso, né? Eu estava comentando agora cedo que saiu um estudo muito interessante. Alexandre, pode pôr seu pessoal de inteligência para decupar esse estudo, são 114 páginas, né? Chama-se Síntese dos Indicadores Sociais. Saiu, o IBGE apresentou isso na quinta-feira passada, né? E é muito interessante. E aqui eu estou finalizando a minha apresentação, mas aqui eu vou tentar mostrar para vocês como o mercado imobiliário acompanha a tendência, né? O que esse estudo fala? Comparando-se as famílias, os arranjos familiares de 2005 para 2015, nós percebemos que tem dois arranjos que crescem substancialmente: os unipessoais, né?
as pessoas que moram sozinhas, quer pela idade, né, acima de 50 anos, quer pela, vamos dizer, necessidade de uma nova forma de viver, né? 40% de crescimento nessas famílias. Elas eram 10,4% de todos os domicílios do país, hoje são 14,6%. E o casal sem filhos, que era 15,2% em 2005 e hoje é 20%. Crescimento de 32% aqui, 40% aqui. O casal tradicional com filhos, cai cada vez mais a participação desses casais nos indicadores sociais, né? E aqui nós temos mais duas composições de mulher sem cônjuge e com filho, 16% das famílias, e outro tipo de arranjo com parentesco. Isso mostra que nós estamos passando por uma fase que é uma fase de mudança, né? Aquilo que era inimaginável há alguns anos atrás, ou que a gente não poderia prever há 20 anos atrás, que nós teríamos tanta gente morando sozinha, quer pela idade, quer pela opção da pessoa de morar perto do trabalho, ou de usar seu apartamento mais como uma passagem, né, para tomar um banho e trocar de roupa, porque de dia trabalha e à noite estuda, ou por qualquer outro motivo. Mas essa tendência vem se consolidando no país, a gente vem acompanhando isso nos últimos 10 anos, né? E aqui a gente fez, para ter uma ideia, a indicação dentro dos domicílios particulares, né? Nós temos 28,5% sem filhos que moram com a família, com um filho 38%, com 2 filhos e com 22% e com 3 filhos 10%. O que mostra isso? A tendência de queda, primeiro, do número de filhos por família. Isso já está se consolidando no país, né? Como exemplo, a minha esposa, a família dela são 6 irmãos, né? Dos 6 irmãos, o que tem mais filho tem 2 filhos, né? Ou seja, a minha mãe teve 3 filhos. Dos 3 irmãos, tem 2 filhos, o outro nem filho tem. Quer dizer, é uma tendência da redução do número de filhos morando com a família e, principalmente, né, a única coisa que cresce em termos aqui desses domicílios particulares, né, são os filhos de 18 anos ou mais morando com a família. Eles eram 20% desses domicílios particulares e hoje são 24% dos domicílios particulares. E, por último, para mostrar que o mercado imobiliário acompanha essa tendência, né? Eu fui ver lá em 2005 como é que eram os lançamentos na cidade de São Paulo. 7% eram apartamentos de um dormitório, em 2015 foram 26%. Né? 30% era apartamento de 2 dormitórios, em 2015, 55%. 36% eram 3 dormitórios, em 2015, 16%. E, pasmem, 27% era 4 dormitórios, em 2015, 3%. Né? E as vendas acompanhando esta tendência desses novos arranjos familiares. Gente, a mensagem que a gente tenta deixar, por onde a gente passa, nas conversas com o governo, na conversa com os empresários, nas conversas com os bancos, é de que nós estamos otimistas em relação a 2017. Não é porque não dá para ficar pior do que está 2016, dá para ficar pior, sempre dá para ficar pior, mas não vai ficar, né? A nossa expectativa é que o ano de 2017 a gente tenha um mercado imobiliário melhor do ponto de vista do lançamento de vendas, uma taxa de juros menor, para que as pessoas que precisam de financiamento possam adquirir seus imóveis, para que cresça o dinheiro na caderneta de poupança, e que a economia, se não crescer
o que era esperado há 6 meses atrás, crescimento de 1,5% ano que vem, que cresça o que está sendo esperado hoje, 0,8%, 0,9%, 1% de crescimento do PIB no ano que vem. Mas a nossa mensagem é uma mensagem de otimismo e principalmente para uma empresa tão focada em inovação, tão focada em novos tipos de produto, e a gente olhando que isso está adequado ao que vem acontecendo no país, a mensagem que fica aqui para você, Alexandre, com as pessoas que trabalham com você, é de otimismo. Agora, não nos iludamos, nós vamos ter que continuar ainda um tempo trabalhando o dobro para ganhar 50%, 60%. É isso que a gente fez esse ano, ainda vamos um tempo fazendo isso, mas seguramente, né, no final do ano que vem, quando tiver uma outra pessoa aqui falando, ou quando a gente estiver aqui de novo, eu tenho certeza que vai estar falando do mercado imobiliário muito melhor e mais valorizado do que foi o ano de 2016. Muito obrigado pela atenção de vocês e eu estou à disposição. Celso, obrigado, brilhante a apresentação, agradecer a presença de todo mundo de novo. E realmente a gente vê que um mercado, uma mensagem de otimismo, um mercado de 130 mil unidades por ano. Vocês prestaram atenção no que o Celso falou? 130 mil unidades. A gente já está atendendo 27 mil. Então nós, na Vitacom, nosso time enxerga esse pequeno declínio desses últimos 2 anos, foi um pequeno passo para trás, mas um passo para trás para pegar impulso. E só para pegar impulso. Eu vejo uma oportunidade imensa no mercado de consolidação. A gente tem um plano bastante ambicioso de estar entre as 5 maiores empresas do mercado no espaço de 2 anos. Nós estamos pensando para reinventar radicalmente a forma como as pessoas vivem. Todo mundo, a nossa sociedade, só está ansiosa, ela quer mudanças. Ninguém aguenta mais ficar horas no trânsito, ninguém aguenta mais insegurança, ninguém aguenta mais essa verdadeira que está acontecendo na política. E a gente vai trabalhar duro para mudar isso, para trabalhar a favor da sociedade, para reinventar a cidade e trazer uma vida muito melhor nas cidades, que é o nosso sonho. Eu vou chamar aqui o Paulo agora, que vai dar as boas-vindas, ele vai conduzir aqui para a gente fazer uma sessão de perguntas e respostas com o Celso, aproveitar o tempo dele aqui, perguntar para onde vai esse mercado aqui, que todo mundo quer saber. Ao final ele vai sortear alguns prêmios para todo mundo que está aqui. E obrigado de novo, Paulinho, o microfone é teu. Celso, obrigado novamente e fica aberto para as perguntas de todo mundo. Obrigado, Ale. Parabéns, Celso, pela palestra. Muito bem-vindos a todos. Meu nome é Paulo, sou responsável por parceria da Vitacom. Agora a gente vai abrir as perguntas aqui para o Celso. Quem tem alguma pergunta aí? Vou passar o microfone. Alô? O Celso, parabéns pela apresentação. Eu admiro muito quando alguém faz uma apresentação baseada em dados. Eu vi que você é muito rico em estatísticas e eu imagino que esteja à disposição, inclusive, essas estatísticas, né? Estou autorizando a Vitacom a mandar para todos os presidentes. Opa! Eu vi gente fotografando aí. Já pus meu e-mail aí, inclusive. Eu sou Eduardo, sou investidor da Vitacom, tenho algumas unidades e alguns empreendimentos, de outras construtoras também. O que me encantou nessa construtora foi justamente vender esse conceito, você até citou o seu filho. E quando eu comecei a receber minhas unidades, eu percebi que era isso mesmo, que eu tinha que investir nesse público, entender esse público, montar minhas unidades para esse público, e eu estou com uma rentabilidade legal. A Selic ainda está um pouquinho melhor nos investimentos financeiros, mas é isso aí, a gente tem que diversificar e foi essa a intenção desde o começo. A minha pergunta para você é a seguinte: taxa de vacância, qual é o histórico, em que momento nós estamos e qual é a perspectiva de futuro, e focando nesse tipo de investimento para jovem, de uma unidade, de um dormitório, estúdio, como é que você vê isso aí? Nós temos ainda, Eduardo, né? Nós temos muita deficiência de estatística, tá? Esse número que você pediu, por exemplo, eu não sei, de imóveis residenciais. Mas deixa eu comentar uma coisa.
Nós, no dia 30, 31 de agosto, nós apresentamos na Convenção Sequoia uma nova, vamos dizer, modalidade de produção de imóveis, que a gente está chamando, para não chamar de locação social, que é como eu gosto de chamar, nós estamos chamando de locação acessível residencial. Chama-se LAR, né? Vai ficar um nome significativo, chama-se LAR, não é casa própria, é LAR. Que é, nós estamos definindo com o governo uma parceria para ser feita com as prefeituras para a produção de empreendimentos, como a Vitacom está fazendo nos Jardins, imóveis para locação, né? Para empreendedores e investidores fazerem prédios, alugarem durante 10 anos por uma certa demanda e depois ele faz o que ele quiser com essas unidades. Isso dentro de uma tendência, Eduardo, que eu acho que ela é, vamos dizer, irreversível. Né? Eu vou te contar a minha história. Eu tenho alguns imóveis, lógico, não podia, né? Se eu falasse que eu sou um grande aplicador do mercado financeiro, não sou não, né? Minha vida toda eu fiquei nos imóveis, né? Eu não faço a conta da Selic, né? Porque eu sou de uma família italiana, né? Uma família patrimonialista, e eu desde quando pude, né, ainda jovem, comprei meu primeiro imóvel. Eu tenho alguns imóveis. Meu filho entrou na USP aqui para fazer física. Eu imediatamente comprei um dormitório em Pinheiros, do lado da estação Oscar Freire, né? Aí meu filho foi para lá e foi estudar lá em Chicago, né? E eu vou pegar esse meu imóvel e vou colocar no Airbnb ou fazer alguma coisa com esse imóvel para locação, né? Eu tenho a impressão que, da mesma maneira que vai voltar o preço de venda, vai voltar o preço de locação, vai melhorar a rentabilidade de locação, e esta questão de locação, e agora com os novos contratos, que não precisam ser de 30 meses, parece que já existem saídas para se fazer contratos de 12 meses ou até menores, né? Eu tenho certeza que o investimento em imóveis para locação vai voltar a ser um bom investimento. Agora, como outros setores, a gente sofre de falta de estatística. Eu não sei te colocar a vacância, né? Principalmente de imóveis residenciais, a gente não tem esse levantamento aqui na cidade de São Paulo. Ok? Muito obrigado. Alguém mais tem alguma pergunta para o Celso? Ninguém? Então tá, vamos fazer alguns sorteios agora.